nesta noite, quero falar sobre os livramentos de Deus. Ou, um pouco antes do livramento, eu quero falar sobre a aflição. Não há livramento sem aflição. Não há provisão sem necessidade. Não há cura sem enfermidade. Não há ressurreição sem morte. Não há livramento que não tenha sido precedido por aflição. Não há testemunho que não tenha sido antecedido pela provação. E esse próprio estágio da vida, o estágio da aflição, é o portador, se nós o atravessamos na companhia de Jesus Cristo, é o portador de alguns benefícios. E eu quero falar sobre os benefícios da aflição. E eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, se a tem consigo, no Salmo número 40. Se você tem consigo a Bíblia ou vai acessá-la no seu celular ou dispositivo, no Salmo número 40. E eu convido você a se colocar em pé, é o costume de nossa igreja, que nós nos coloquemos em pé para ler a palavra de Deus. Salmo número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. E agora o verso número 17, o último verso deste salmo. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E nós dizemos, amém. Você pode se assentar. O bordado é uma forma de arte muito bela e delicada. Talvez aqui neste grupo reunido esta noite haja alguns que conheçam mais intimamente a técnica da arte de você cruzar as cores pela linha enquanto trama a tela e construir uma imagem belíssima. O bordado é uma arte muito bela e muito delicada. Mas não sei quantos dos presentes já tiveram a oportunidade de ver o bordado pelo avesso. De ver uma imagem bordada não pela imagem apresentada, mas pelo reverso, pelo lado que fica oculto, pelo lado que nós não vemos. Se você visse o bordado pelo avesso, não faria nenhum sentido. Seria absolutamente incompreensível, não há imagem, não há beleza, não há atratividade. A técnica vista pelo avesso parece o oposto disso, parece confusão, não arte, não beleza. Este pequeno detalhe do dia a dia é apresentado desde tempos antigos. Esta comparação não é de minha autoria. Desde tempos antigos, apresentado como uma figura que nos ajuda a compreender o curso da nossa vida. Quando nós olhamos do nosso ponto de vista, aqui debaixo, é como ver o bordado pelo avesso, e nós não compreendemos o que está acontecendo. Do ponto de vista de cima de Deus, porém, as coisas fazem perfeito sentido. As coisas se encaixam de uma maneira muito harmoniosa. E o resultado pode ser belo. Digo pode ser, porque a própria aflição e o texto que nós lemos são as palavras como as que ouvimos aqui de Antonino, o autor deste salmo, o rei Davi, que viveu há cerca de 3.000 anos atrás, descrevendo uma situação que ele atravessou. E ele descreve essa situação como um lago horrível, um charco de lodo. Ou seja, ele está falando de uma situação que tirou a estabilidade debaixo dos seus pés. Ele se sentiu como alguém afundando. Ele sentiu-se perto da morte, perto de perder tudo. Nós não sabemos qual foi a situação, mas pelas palavras dele, nós sabemos que foi uma situação terrível. A dor pela dor faz parte da nossa vida.
A aflição em si é algo inevitável, recorrente. E pode ser dor que traumatiza, que bestializa, que inferioriza. A não ser que a dor, que a aflição tenha algum proveito. A não ser que ela nos tire da nossa condição natural, daquele estado que nós estamos. Se ela conseguir atingir o nosso coração e amolecê-lo, se ela conseguir abrir os nossos olhos, se ela conseguir nos fazer entender as coisas pelo ponto de vista de Deus, então a aflição pode ser muito proveitosa e pode ser que ela seja um instrumento para construir algo belo. Mas não será assim. Não se nós não formos quebrados no coração e no entendimento, não se nós não formos levados ao ponto em que nós buscaremos a Deus e encontraremos, e Deus há de fazer a obra da sua graça nas nossas vidas. Mas vejamos isto neste salmo como ele nos apresenta. A primeira coisa boa que a aflição pode nos proporcionar é a oportunidade de esperar no Senhor. O versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Não é que nós iremos enfrentar coisas sem propósito, sofrimento mesquinho, e nós construímos explicações que muitas vezes não explicam nada. E nós pensamos assim: não, se alguém está passando por determinada aflição é porque fez algo de ruim. E aí Deus está dando a paga, Deus está dando a troca disso. Eu queria lhes dizer, meus amigos, que essa é a explicação mais infeliz que alguém pode conceber. Pensar que coisas ruins são a paga de ações ruins e que coisas boas são a recompensa de ações boas. Se a gente pensar assim, posso falar com muita franqueza, a gente vai ficar doido. Porque neste mundo existem cenários pesados de injustiça, coisas inexplicáveis, sofrimentos que parecem desproporcionais. Não é recompensa, não é retribuição. A aflição, que não é despropositada, quer nos levar a esperar no Senhor. Nós vamos perder coisas nas quais nós nos apoiávamos. Aquele pensador da fé cristã que viveu na Idade Média, seu nome era Tomás de Aquino, e reputado por muitos como uma das mais brilhantes mentes que já viveu nesse mundo, e com razão. Há quase 900 anos escreveu que todos nós nos apoiamos em dinheiro, prazer, honra, e essas coisas são tiradas de nós. Quando passamos pela aflição e descobrimos que a nossa reputação agora é calúnia na boca de outros. Quando descobrimos a falsidade dos prazeres que não satisfazem. Quando somos levados ao limite das posses financeiras e chega um ponto em que elas dizem: daqui eu não posso fazer mais nada. Então toda aquela sensação de segurança, toda aquela sensação de comodidade que o recurso trazia, se perde. É bom que alguém seja levado a esse ponto. É bom que alguém veja quão fracas são essas supostas forças, porque será levado a depender tão somente de Deus. Esperei com paciência no Senhor. Não terá outra saída, não terá outra solução. Maravilha. Somente com Deus agora a tratar. E quando o fizer, porque eu quero dizer que esperar no Senhor não é achar sim, é fechar os olhos, botar no piloto automático e achar que tudo vai cair no seu devido lugar. Não é isso que é esperar no Senhor. Ou imaginar que nos 45 do segundo tempo, na hora final, vai aparecer aquela solução impensada que vai trazer tudo para o jeito que queríamos lá no início. Também não é isto. Ou pensar assim que Deus está lá sentado no alto da sua cadeira, do seu trono, esperando que a gente diga alguma palavra específica. Ele está lá encalado, olhando e esperando que você diga. Então você tenta fazer meias voltas e meios termos com Deus, até dizer a palavra que Ele quer ouvir. E Ele diz: então agora sim, agora pode ter tudo do jeito que você queria. Não. Esperar no Senhor, primeiro de tudo, é buscar a Deus.
colocar-se diante dele e dizer com toda a sinceridade: todos os meus planos deram errado, as minhas expectativas se frustraram. No exemplo de Jesus Cristo, orar: não seja como eu quero, mas como tu queres. E o que é que Deus quer? Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que todos se arrependam. Arrepender-se de quê? Arrepender-se dos pecados que há em nossa vida. Pecados que Deus não tratará com somenos importância. Deus quer que todos creiam no Filho que Ele enviou a este mundo, não em religiões, batismos, igrejas, reencarnações, compensações, quaisquer outras explicações que o mundo, que as pessoas tiram de si próprias. Deus apontou um caminho e só há um caminho, e é isso que Deus quer. Deus quer que as pessoas o conheçam em Jesus Cristo, seu Filho que Ele enviou a este mundo, sacrificou na cruz como substituição, como pagamento dos nossos pecados. É isso que Deus quer. É isso que Ele declara na Bíblia ser a sua vontade. Deus quer que todos se arrependam, Deus quer que todos creiam. É necessário a aflição muitas vezes para nos abrir os olhos. É necessário muitas vezes que a dificuldade e que a dor nos façam renunciar à nossa confiança em nós próprios ou quaisquer outras coisas, e então nós esperaremos em Deus, e em Deus somente. É o testemunho do Salmo: esperei com paciência no Senhor. Levados a esse ponto, descobriremos a realidade de quem Deus é. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, em meio à aflição na qual eu perdi toda a minha expectativa, as minhas seguranças foram frustradas e desmascaradas, quando o mundo parecia estar caindo. Esperei com paciência, busquei a Deus, atirei-me na dependência da sua misericórdia, e Deus vem e mostra a sua graça. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, apesar de nós não merecermos, mostra-se gracioso, bondoso, generoso, misericordioso para conosco. Li algures que uma jovem noiva atirou-se aos pés do grande general Napoleão Bonaparte, que estava prestes a executar um soldado indisciplinado e insubordinado. A jovem era a noiva do soldado. Lançou-se aos pés do grande general e pediu que ele tivesse misericórdia do rapaz. Napoleão respondeu: ele não merece misericórdia. A moça replicou: mas misericórdia não se merece. Se ele merecesse, eu não pediria misericórdia. E esta é a grande verdade que a aflição nos faz perceber, que aquele curso que seguíamos, tínhamos de abandoná-lo, e descobrimos no clamor que Deus é misericordioso para conosco, apesar de não merecermos. Talvez alguém seja portador de alguma ideia a respeito de Deus. Alguém pensa que Deus não existe, outro pensa que Deus está muito distante e que Deus não tem nenhum interesse em nós. Alguém já dirá que acredita em Deus como uma espécie de gestor, o gestor impassional, o gestor impassível, corrijo-me, o gestor desinteressado, impessoal, indiferente. Esta ideia de Deus pode satisfazer como uma explicação útil num ou outro momento da vida, mas o momento em que nós somos levados pela aflição a abrir os olhos diante da realidade, nós precisamos que Deus seja diferente disso, e felizes somos nós, porque Deus diferente disso de fato é. Deus é o Deus que inclina para ouvir o clamor. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, não porque eu merecesse, não mesmo, mas porque Ele é bom, porque o seu coração é bondoso, porque Ele é um Deus de infinita misericórdia,
tão interessado está em nós que de fato se inclina e ouve a nossa oração. Os benefícios da aflição. A aflição nos abre os olhos, nos faz esperar no Senhor, nos proporciona ser ouvidos por Deus e nos proporciona ser ajudados por Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me, eis a ajuda, tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Qual é a rocha? Será que a rocha é uma provisão financeira superabundante na hora do aperto? Será que a rocha é uma mudança súbita nas pessoas que dificultam a minha vida? Será que a rocha é o sumiço das nossas preocupações? A Bíblia diz que a rocha é Jesus. Nem todas as pessoas enfermas que oram por cura são curadas. Nem todas as pessoas em aperto que pedem provisões as recebem. Deus ressuscita os mortos, mas muitas vezes as orações são feitas e os mortos não ressuscitam. Existe, no entanto, uma oração que nunca, nenhuma vez recebe a negação de Deus. É a oração por salvação. É a oração pelo perdão dos pecados. É a oração pelo dom da vida eterna, que é verdadeiramente firmar-se na rocha. Permita-eu lhe mostrar na Bíblia que é isto. O Senhor Jesus disse: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu o assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o próprio apóstolo Pedro escreveu na sua velhice que Jesus, está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, Jesus é a pedra viva. Deus firmar alguém sobre uma rocha, não devemos entender isso como algo tão pequeno como só a reversão de uma situação temporária e externa. Deus colocar alguém sobre a rocha, queridos, é Deus nos levar a firmar a nossa vida em Jesus. É edificar sobre a rocha, firmar os pés sobre a rocha. Não é uma situação que se desfaz com o tempo. É um estado de absoluta e consolidada firmeza espiritual. Conhecer a Cristo de uma maneira diferente. Muitos conhecem o Jesus do Natal, o Jesus dos filmes, o Jesus do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, o Jesus da história, o Jesus talvez da fé de alguém. Mas Jesus é tanto mais do que isso. Jesus, na verdade, é muito mais do que isto. E isso alguém descobre muitas vezes passando pela fornalha da aflição e encontrando-se com Jesus pessoalmente. Esse encontro é real. Este encontro é real. Ele é experimentado quando nós somos por Deus trazidos a esse ponto extraordinário, o ponto em que nós encontramos com Cristo. Cristo vivo, presente, reconhecemos a sua presença, reconhecemos o seu poder, reconhecemos então Ele torna-se o nosso grande Salvador, o nosso grande Senhor, nas palavras deste salmo, a nossa rocha. Antes eu andava apoiando-me nisto ou naquilo e o meu caminho era vacilante, não havia solo firme debaixo dos meus pés. Mas quando clamei, Ele me ouviu, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo e colocou-me os pés sobre uma rocha. A aflição nos proporciona isso. Aliás, a aflição pode nos proporcionar isto. A aflição nos proporciona ser uma bênção na vida de outros. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor.
Quando nós ouvimos um testemunho, quero o testemunho deste salmo, quero o testemunho que foi apresentado aqui antes desta mensagem que eu estou compartilhando com vocês, quando nós ouvimos isto, nós somos colocados na posição em que alguém se põe diante de nós e está dizendo: isto foi o que Deus fez na minha vida. Quando alguém escuta estas palavras, talvez elas cheguem ao ouvido de uma pessoa que está passando por uma aflição semelhante. E que encorajamento estas palavras dão, que poder de ânimo elas nos trazem, porque nós sabemos que Deus escuta as orações e nós somos encorajados, estimulados, animados a buscar Deus em oração também. Talvez as palavras de um testemunho cheguem a um coração desanimado, e então nós somos fortalecidos em nosso interior na esperança de que Deus também nos ouvirá, de que Deus também agirá em nosso favor. E queridos, Ele o fará, Ele pode fazê-lo. Deus é um Deus tão pronto a ouvir, Deus é um Deus tão pronto a agir em nosso favor. Alguém já disse que Deus é mais pronto a nos abençoar do que nós próprios somos prontos a receber as suas bênçãos. E esta é uma grande verdade. Quer dizer também que, uma vez abençoados por Deus, nós não podemos enterrar isso no nosso coração, guardar no fundo do bolso, como se fosse um segredo muito, muito bem trancado. Não, muitos o verão, muitos o temerão, muitos confiarão no Senhor. O propósito de Deus ser bondoso para com qualquer um de nós, não é que isso termine em nós, mas que passemos isso adiante. E aqui eu não estou pensando somente em auxílios, benemerências, caridade, eu estou falando do testemunho da fé, que verdadeiramente pode abençoar a outros. Que coisa maravilhosa passar pela aflição, quando passamos pela aflição com o Senhor. Veja que, por fim, a aflição nos proporciona um novo nível de confiança. Eu li somente o versículo 17, mas eu deveria ter lido do versículo 11 em diante. Parece que o autor do Salmo se encontrava agora num segundo momento de dificuldade. Aquele primeiro está na sua memória. Este segundo, este novo momento de aflição está no seu presente, porque ele ora: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me têm rodeado. Então no versículo 13 ele diz: digna-te, Senhor, livrar-me, apressa-te em meu auxílio. Nós somos apresentados ao que parece ser uma nova aflição, mas a lembrança de que outrora ele foi ajudado por Deus, na sua memória, estava num lugar horrível, num lodo, mas clamei e o Senhor me ajudou e me pôs sobre uma rocha. Essa lembrança é animadora, sopra esperança no seu coração de que nessa nova aflição, ele pode clamar de novo, que Deus vai novamente ajudar. A lembrança do socorro passado renova a confiança no presente. Que lembranças você, a quem eu estou me dirigindo esta noite, que lembranças você tem de momentos em que Deus veio em seu favor e você dirá: pastor, eu não sei se consigo me lembrar. Ou talvez você dirá: há muitos anos atrás eu tive uma doença e Deus realmente respondeu a minha oração, a oração de alguém e me curou. Alegra-me dizer esta noite que Deus deseja ser mais do que uma lembrança distante. Deus deseja ser mais do que uma data relembrada anualmente. No coração de Deus, na sua graça, no seu amor para conosco, Ele deseja estar presente na nossa vida. Ele deseja que o conheçamos dessa forma. Como eu disse, o Jesus dos filmes, o Jesus do Natal, pode se tornar também aquele a respeito de quem eu digo o meu Jesus. Jesus em quem eu creio, o Jesus a quem eu amo, o Jesus a quem eu sirvo, o Jesus que se inclina e ouve as minhas orações. Se isso acontece, que coisa maravilhosa.
Se é necessária a aflição para amolecer o nosso coração, que coisa boa a aflição é. Se é necessária a dor para que encontremos, para que tenhamos este encontro pessoal com Deus, que privilégio sofrer. Digo que o sofrimento em si nada traz, mas quando o sofrimento é útil para mexer com o nosso coração e para nos levar a Deus, então o sofrimento é uma bênção maior. A doença é uma bênção maior do que a saúde, e a necessidade é uma bênção maior do que a provisão, se é isto que nos leva a Deus de verdade. Não o Deus lá longe, não o Deus que não representa muita coisa, mas Deus neste grau de conhecimento das palavras deste salmo. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, não tenho outro. Tu és o meu libertador. E tem esta familiaridade e esta fé a ponto de dizer: não te detenhas, ó meu Deus. Enquanto preparava a reflexão desta noite, encontrei a história de um homem que cantava. Você gosta de cantar? Eu gosto muito de cantar. Eu canto o dia inteiro, canto em casa, canto no carro, canto quando chego aqui na igreja para trabalhar, para dar expediente, gosto de cantar. E este homem gostava de cantar. Cantava e era um crente em Jesus Cristo, gostava de cantar músicas para o Senhor Jesus. No entanto, um câncer de língua, um pesadelo. Seria necessário remover a língua. Ele não poderia mais falar, ele não poderia mais cantar. Antes da cirurgia, pediu ao médico que pudesse cantar aquela que seria a sua última música. Antes da anestesia, disse ao cirurgião: eu quero cantar uma última vez. Eu não sei como você se identifica com esse prospecto. Eu me imagino que se eu tivesse de deitar na cama de uma mesa de cirurgia, para a anestesia entrar e ter a minha língua removida por uma enfermidade, eu consigo imaginar que meu coração estaria sentindo muitas coisas, não sei quantas delas boas. Ele pediu ao cirurgião, antes da anestesia, que pudesse cantar uma última música, e a sua música foi: louvarei ao meu Senhor enquanto eu respirar. No dia que a minha voz se silenciar, com o coração continuarei a louvá-lo. Quando a morte levar a minha vida, continuarei louvando por toda a eternidade. Mesmo que os meus olhos se fechem, mesmo que a minha boca se cale, com o meu coração louvarei ao meu Salvador. Esta é a experiência de uma fé verdadeira. Esta é a experiência de uma fé genuína e real. Mas isto não é para poucos. Isto é dado a quem pedir. Deus dará esse mesmo dom de fé salvadora. E Deus será para quem clamar o Deus do Salmo 40, o Deus do Antonino, o Deus revelado na face de Jesus Cristo, o Deus que socorre, o Deus que liberta, o Deus que ajuda. Para qualquer um, basta lhe pedir, Ele não negará. Oremos. Louvamos-te, Senhor Deus, porque Tu tens demonstrado a Tua bondade desde o começo de nossa vida. O Senhor nos tem dado ar para respirar, roupa para vestir, comida para comer, água para beber. E além disso, o Senhor nos tem dado muito mais por causa de toda a Tua generosidade e amor gracioso. Por isso, Deus, nós Te louvamos. Assim como Te louvamos pelo que o Senhor fez em favor do Antonino,
Hoje nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito também por cada um de todos nós, todos os dias da nossa vida. Mas sabemos, ó Deus, a tua palavra esta noite nos diz que existe uma porção ainda maior do teu amor a ser experimentada no conhecimento de Jesus. Peço, Senhor Deus, que deis esta bênção a todos nós. E peço, Senhor Deus, que contemples favoravelmente na tua misericórdia a todos nós. Obrigado pelo culto esta noite, mas dentre tantas coisas, obrigado porque o Senhor está aqui entre nós, e ainda mais obrigado porque enviaste o teu Filho ao mundo para morrer na cruz, sofrendo a punição dos nossos pecados, para nos dar perdão e vida eterna. Louvamos-te, ó Deus que ouve, Deus que ajuda, Deus que livra, Deus que socorre, por toda a tua bondade e amor para com cada um, para com todos nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.